Olá, boa noite. Iniciando mais uma aula, né, de arte, história da arte também, né? É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês mais uma semana para a gente falar sobre um assunto novo, né? A máquina e o homem é o assunto desta aula, onde que nós vamos hoje abordar, né, a compreender também, saber identificar os contextos históricos das determinadas épocas, observar as relações entre o homem e a realidade, gerando a discussão, os questionamentos, formulando e argumentando e apreciando a expressão. Produzir trabalho de arte em diferentes meios tecnológicos, refletir e argumentar sobre implicações sociais, culturais ligadas ao acesso dos bens culturais. O que quer dizer tudo isso que eu acabei de falar com vocês? Nós vamos ver que a máquina, né, a máquina é um dispositivo onde o homem utiliza como ferramenta para o uso do seu dia a dia, o uso do seu bem-estar do dia a dia. Por exemplo, o homem criou as ferramentas para que ele pudesse construir artefatos e outros dispositivos que tecnologicamente a gente pudesse ter, né, verdadeiramente o uso para a gente ter o conforto, né, no uso para a gente poder ter, na verdade, uma vida mais confortável, uma vida mais funcional também, né? Então, o homem, desde a pré-história até os dias, né, de hoje, a preocupação é sempre de fazer com que tenham, conforme vai passando o tempo, a tecnologia, né? O que é a técnica? A técnica é, na verdade, o emprego de determinada engenhosidade, né, em cima de um bem ou de um objeto. Né? O que é a tecnologia? O estudo dessa técnica, né? A técnica de como fazer as coisas, né? De como fazer, por exemplo, uma ferramenta que ela seja utilizada para a agricultura, por exemplo. Enfim. Então, mas não é desse tipo de ferramenta que estamos falando hoje. Estamos falando sobre a invenção das máquinas, né? Na era da industrialização, no século XVIII, século XIX, tinha também o homem com a corrida das indústrias, né? De mecanização, de fazer com que as coisas sejam automáticas, que tivesse um funcionamento autônomo, né? E com um desses funcionamentos autônomos, nós falamos especificamente de uma invenção chamada a máquina fotográfica. Ela foi responsável, essa invenção, de poder congelar no tempo as imagens, né? E quem era o responsável por fazer isso? Os artistas. Os artistas e os pintores, eles pegavam a tela, o seu suporte, parava na frente do cliente, e aí ele que era o responsável de transmitir para uma tela, para um quadro, enfim, a imagem. Quando o homem começou a desenvolver técnicas, né, de capturar a imagem de maneira diferente, ele fez um dispositivo. E esse dispositivo chamava-se câmara fotográfica, e daí então eles substituíram propriamente a cópia da realidade, né? Quem fazia isso era o homem. O homem, ele pegava suas tintas, seus pincéis, sentava, né, seus lápis, né, seus equipamentos, né, que ele utilizava com a sua técnica de pintura, técnica de desenho, e aí ele mesmo unanimemente era o copiador das imagens. Era o ser que tinha a capacidade de desenhar, de reproduzir. Quando a raça humana começou a inventar outros dispositivos, como a máquina fotográfica, que em pouco tempo tinha a reprodução de uma imagem, né, alguns pintores no período foram desanimando, ficando largados de lado, outros partiram para outros tipos de funções, né, outros fizeram movimentos, né, disseram, a máquina fotográfica ela faz o trabalho com perfeição, é a máquina, mas ela jamais vai tirar a criatividade e a inventividade do homem. Então ela depende do homem para operá-la. E verdadeiramente, se você for analisar, é uma grande verdade. Né? Por trás da câmera tem um homem, e aquele olhar que a gente utiliza, né, do olhar óptico da câmera, dependendo do foco, da imagem, da posição, quem capta o sentimento é o homem que está por trás dessa câmera, né? Então, assim, para operar essa câmera de maneira artística, tem que haver um homem, porque o homem é o único ser no planeta que produz arte, porque a arte é o objeto da inventividade humana, né? Somente o homem que tem a consciência, a razão,
né? A arte ela pode ter compromisso com a realidade ou não, ela pode ser uma arte totalmente abstrata, né? Ela pode ser uma arte extremamente figurativa, onde que vai se preocupar em mostrar uma figura, como a fotografia, ela vai retratar fielmente, né, aquilo que ela captura, ou pode ser uma pintura feita pela mão de um homem, né, de um artista, onde ele não tem compromisso de retratar realidade nenhuma, e ele categoriza essa arte como arte abstrata ou abstracionismo, né? Então a máquina e o homem, a gente vai ver aqui também na outra lâmina. Na primeira lâmina a gente fez a introdução, na segunda lâmina eu chamo lâmina, são os arquivos de fotografia. Eu botei 1, 2, 3, eu geralmente numero esses arquivos para vocês terem a ordem da aula. Então, quando você vai acompanhando e vai lendo, eu vou explicando os pontos fundamentais, dando uma visão panorâmica do que é, né, o texto, e você vai ter a condição de compreender melhor o sentido do texto que você está lendo. Então aqui vai falar sobre o robô pintor, né? O homem criou a máquina que pinta, né? Seja atenção, por que criar um robô que faz a função humana, né? Então é bem curioso esse trabalho. Aí também outra curiosidade, na década de 60, um chimpanzé prodígio, ele foi deram para ele lá o suporte, a tela, e o chimpanzé ele pintava, né? Então assim, a gente olha que esse chimpanzé produziu arte. Não, pra gente é arte, que a gente tem consciência. Para ele não é arte, para ele está utilizando o seu instinto, né? Os animais não podem produzir arte, né? Por mais que se assemelhe com ao humano, para ser arte tem que ser um objeto da razão, da consciência, da ciência. A ciência, de maneira geral, a natureza, ela produz arte na nossa visão, que nós temos o conhecimento pleno e intelectual do que é a arte. Por exemplo, estalactite, aquelas formações rochosas, estalagmite, né? Estalactites são formações que é feita do cálcio, da gotícula de água nas cavernas, formam aquelas formações rochosas que ficam no teto da caverna. Estalagmites são aqueles que são, né, aquelas formações rochosas que dão no chão, né, apontados para cima, de baixo para cima. Isso daí é arte, sim, é uma arte produzida por quê? Pela natureza, né? Mas ela, do nosso ponto de vista, é arte. A natureza, ela produz isso naturalmente, como o animal, ele vai fazer isso por instinto, por estímulo. Você vai dar uma comida, ele vai mostrar, vai copiar, ele vai copiar os seus gestos, né? Porque ele não possui razão, ele possui instinto. Então a arte é objeto da inventividade humana. Houve também uma novela também que a gente vai falar, que teve protagonista a Ingrid Guimarães, né, a Flávia Alessandra e tal, e ela tinha o Chico, o chimpanzé, né, e esse macaco pintor, né, é uma invenção do noveleiro, né. Então um caso desse já tinha existido. A arte, ela copia, no caso, a vida, né. Então assim, nada se cria, tudo se copia, né. Isso foi copiado na década de 50 desse chimpanzé. Essa novela foi inspirada nele, né, onde o Chico era um chimpanzé que tinha essa função artística. E aqui está dizendo, reflita sobre a análise sobre as questões abordadas, sobre o que seria o detentor da arte. Afinal, a arte é quem faz ou de quem o rotula, né? A arte, por exemplo, se for no caso do chimpanzé, ele faz ali, mas na verdade, quem rotula o que é arte é o ser humano. O ser humano é que pensa. O animal não pensa, o animal age por instinto. Ele é estimulado pelo seu instinto, né? Não tem a autonomia que o ser humano tem de criar, né? Dele criar. O animal, ele jamais vai criar um dispositivo, uma máquina, né? Ele vai viver na natureza durante milhões de anos, como já tem aqui. Você nunca vai ver o relato do animal ter criado um dispositivo qualquer para uso da sua vida, ou botar o colar, como o homem usa, né? As mulheres usam colares, usam pulseiras para se enfeitar, né? Porque isso é objeto da invenção somente do homem. Os animais não produzem arte, tá? Vindo aqui outros dispositivos, alguns tipos de câmeras fotográficas. Aí a fotografia do século XIX, resultante de várias pesquisas e tentativas de outros pesquisadores, desde a Grécia, passando pelo inventor artista Leonardo da Vinci e a outros, né, e outros. A fotografia, suas dificuldades, conta a revelação de suas funcionalidades. Forneceram a Niepce, que são os irmãos Niepce, Talbot da Guerre, possibilidade de aperfeiçoamento. O Nicefore e Niepce
foram os irmãos que em 1825 fizeram a primeira descoberta da primeira revelação de uma fotografia em uma chapa de metal. Depois o Talbot também, ele com o processo químico acidentalmente descobriu, né, o efeito da revelação, e o Daguerre, que ele foi o inventor do daguerreotipo, né, um dispositivo onde conseguia fazer a fotografia e a revelação dentro dele mesmo na câmera escura própria, né? Como é que esse negócio de câmera escura, né? É um dispositivo bem complexo, era a entrada da luz dentro de uma câmera. No que a luz entrava, ela fixava a imagem dessa luz em uma película, e nessa película colocava no papel. Hoje em dia nós não temos mais esse recurso, não utilizamos mais esse recurso, poucos utilizam, somente artistas, né, que utilizam esse tipo de arte, né, ainda tem essa técnica de revelação, né. Hoje as fotografias são feitas extremamente, fotografias digitais são tiradas de dispositivos como celular ou uma máquina de fotográfica, um tablet, um notebook, enfim, que possui uma câmera, e ela é registrada eletronicamente dentro do dispositivo, tá? E aí, passando para a nossa atividade, né? Nós falamos de fotografia, nós falamos, né, de descoberta da fotografia, de invenção, a invenção da fotografia, as pinturas. A fotografia não substituiu o artista, mas o artista se adaptou, né, se adequou, utilizando a fotografia como um recurso, né? E aí a gente vai ver aqui sobre um projeto. Você vai tentar ver vários anéis de latinhas. Nesse caso, se você não tiver anéis de latinha, pode substituir tampa de garrafa, qualquer outro clipe, qualquer outra coisa. Você vai apoiar em cima, né, de um determinado local e vai fazer um porta-retratos. Esse porta-retrato pode ser feito de qualquer outro elemento que você tiver. Você pode utilizar também feijões, pode usar macarrões, pode utilizar, né, o macarrão, o feijão, você pode usar botões, você pode usar o que você quiser para fazer a ilustração. O ideal é que utiliza, né, que você utilize elementos recicláveis, que eu sei que vocês estão com possibilidade de sair, enfim, utilizem para fazer isso, tá? Responder o questionário, bater fotografia do questionário, né, que começa da pergunta 3, vai até o projeto, a pergunta 6 e o projeto, né? E esse projeto, a execução dele, tirar fotografia junto do projeto e também com os exercícios no caderno, vou colocar os dois um do lado do outro aqui, professor, bate a foto só, envia como anexo na plataforma, não envie pelo WhatsApp meu particular, é muito fluxo de informações, eu posso perder o seu projeto. É para registrar sua presença somente com a interação na plataforma. Você entra na plataforma, professor, eu fiz aqui, tá aqui o anexo, você anexo, diz, ó, sou aluno de tal turma, nono A, nono C, enfim, nono B, tenha essa consciência de você se identificar para mim, porque muitas das vezes você utiliza o dispositivo de alguém, o nome está com o de outra pessoa, não tem como saber quem você é, tá? Aí você diz, ó, sou professor, aluno tal, da turma tal, assim, mas pela plataforma que eu vou saber que é a plataforma que nós utilizamos, né, da escola web do Pares da Emília, ou do qualquer outro tipo também, externato, enfim. Por gentileza, tenham essa consciência que nós podemos ter esse link de comunicação pela plataforma, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, e que esta noite seja uma noite de tranquilidade. Estou gravando hoje à noite para publicar amanhã de manhã cedo, no dia 15, tá? Amanhã nós temos o tirar dúvidas das aulas, as nossas aulas totalmente, né, online, e gostaria que você tivesse essa consciência de fazer as perguntas e respostas no horário da sua aula, que é importante, tá? E também responder as questões e colocar também disponível na plataforma em anexo com atividades, dizendo que o professor respondi, tá? Um grande abraço para vocês, qualquer dúvida chegue comigo amanhã, tá? Fica com Deus.